Gravando. Então, pessoal, boa noite, né? Começando a nossa primeira live. Antes de mais nada, tá agendado uma outra live para sábado, tá? Eu sei que o Alex trabalha à noite, mas a gente vai ter mais um encontro das 8 até por volta das 9, 9 e meia. Eu dividi aqui o conteúdo dessa primeira unidade de aprendizado, né? São 3 tópicos que nós temos. Hoje eu quero falar basicamente sobre fundamentos de projetos, que eu acho que é mais relevante a gente tratar isso agora. E depois a gente entra em outros detalhes, PMBOK, enfim, os outros tópicos que nós temos dentro dessa unidade. Me apresentar rápido para vocês, eu sou professor aqui na instituição, estou aqui há 5 anos, né? Sou professor dos cursos de graduação, de pós-graduação, sou especialista em marketing e publicidade, sou também da área de gerenciamento de projetos, né? Já atuei em vários projetos na minha vida profissional, né? E busquei, pode parecer meio que antagônico, né? Vocês estão me ouvindo, né? Opa, tranquilo. Sim. Tranquilo? Pode parecer meio antagônico, né? Um cara, de repente, da área de marketing buscar gerenciamento de projetos, né? Você está fazendo marketing também, não tá, Alex? Tá, né? É muito comum, eu já dirigi várias campanhas de lançamento de produto, de reposicionamento estratégico de empresas, enfim. É muito comum a gente ver com o pessoal de marketing, né? Falar que o pessoal tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Muitas ideias, muita inspiração, só que falta muita ferramenta de gestão. Então eu fui buscar nessa especialização que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, né, ferramentas técnicas, né, e desenvolver habilidades que me permitissem entregar, né, os projetos onde eu trabalhava com mais assertividade, né? Então eu vejo que, embora antagônicas nessas áreas, né, uma mais voltada para a gestão, uma coisa um pouco mais técnica, mais chata até talvez, gerenciamento de projetos, não sei se chato, mas enfim, mais burocrática talvez, me trouxe muito conhecimento para poder trabalhar em diversas frentes, diversas áreas, né? Principalmente com empreendedorismo, lançamento de produto, esse tipo de coisa. Vocês são de que área? Alex, você fez ADM, né? Foi Ele, isso? ele não escutou. Não está ouvindo. Guilherme, está aí? Tá, beleza. Ah, tá sem microfone, tá bom. De que área que você é, Guilherme? Que você é? Você é graduado em quê? Engenharia Civil. Legal. Danilo, graduado em quê? Eu sou graduado em administração. Fez onde, Danilo? No Univem mesmo. Legal. E Weber? Eu sou formado na Fundação também, né? É, Em Ciência da Computação e Redes de Computadores. tá, legal. Então, assim, uma coisa que, só para compartilhar com vocês, né? Principalmente o pessoal de ADM, é até raro a gente ver pessoal de administração de empresas ou de outras áreas, né? Principalmente na área de humanas, num curso de especialização em gerenciamento de projetos. É muito comum a gente encontrar o pessoal de engenharia civil, né? Não só engenharia civil, mas todas as engenharias que a gente tem hoje, e muito pessoal de sistema da informação, de tecnologia, né? Porque são segmentos que hoje trabalham muito voltados com a execução de projetos, né? Ok. E quando eu fiz a minha especialização, eu era um dos extraterrestres na sala de aula. Mas isso não impediu que eu fizesse também essa especialização e que trouxesse, né, como o exemplo que eu dei para vocês, né, da marketing e gerenciamento de projetos, não impediu que eu trouxesse esse conhecimento para a minha área de atuação, né? Porque o que a gente precisa, na verdade, é dominar essas ferramentas, né, que as boas práticas em gerenciamento de projetos apontam para a gente. Legal? Uhum. Por que gerenciamento de projetos, então? Da Marilã é você, é o Weber que é da Marilã? Isso mesmo. Legal, o Weber já sei, tá trabalhando lá com projetos. O Danilo, Eu trabalho tá na Trey, cara. na Trey? Na Trey. Legal, bacana. Marketing puro, hein? Hã? Marketing puro, Trey. Show de É. bola. E o Guilherme?
Por que gerenciamento de projetos, Guilherme? Tá sem microfone. Tá me ouvindo aí, Guilherme? Ah, legal. Agregar conhecimento. Bacana, legal. Então, assim, vocês, no decorrer dessa especialização de vocês, vocês vão, assim, se deparar com várias áreas de conhecimento. Vocês vão atuar na parte de orçamento, vocês vão atuar na parte de gerenciamento de riscos, vocês vão atuar gerenciamento de escopo, de portfólio, de programas, enfim, uma série de áreas que vocês podem atuar quando a gente pensa em gerenciamento de projetos. Então, tenham já esse entendimento, né, que é um tipo de curso considerado multidisciplinar, tá? Que vai envolver várias áreas. De repente, pessoal da área sem querer taxar ninguém, mas pessoal talvez da parte de tecnologia, vai se deparar com gerenciamento de recursos humanos também. Na verdade, eu acho que quanto mais conhecimentos multidisciplinares nós tivermos, né, mais agrega para a nossa projeção profissional. Aí, tá. Beleza? Vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho de conteúdo, então. Projeto. Quando a gente pensa em gerenciar um projeto, né, o que vocês já conseguiram identificar dentro dessa unidade de aprendizado? O que é um projeto? O que envolve? Como que é isso para vocês? Um de cada vez. Eu posso começar falando, então? Pode, claro. Eu estou na Marilã, não é nem falando um pouco de mim, mas estou na Marilã faz 12 anos, né? Então a gente TI sempre foi envolvido em projeto, ainda mais no meu setor de microinformática, né? E depois até mesmo com servidores. E a gente sempre colocou em prática, mas nunca tendo esse conhecimento das metodologias, que é fazer um planejamento, colocar no famoso project, né? Quanto tempo você vai demorar para fazer cada etapa. Legal. A questão de próprio de conversar com o fornecedor, cobrar fornecedor, ou até mesmo quando envolver parceiros de negócio ou outros setores, a parte da cobrança, que você acabou de falar agora, né? Gestão de pessoas, entendeu? E é legal ver agora na teoria que você já colocava na prática, né? Sim. E é bacana. Eu gostei bastante, pelo menos, de ler bastantes materiais aí, de ver realmente existe uma certa lógica em tudo, né? Existe no decorrer sair um pouco da ação e mais pro planejamento, com calma, e aí você tomar ação, né? Perfeito. Decidir e depois tomar ação, para falar a verdade, né? Legal. Então, assim, conceitualmente, o que é um projeto? Vamos pensar o seguinte. A gente viu na nossa unidade de aprendizado, né, quando nós estamos falando ali do gerenciamento de projetos modernos, né, tem ali uma conceituação. Eu trago já do PMBOK para vocês de cabeça, porque eu já li isso algumas vezes, né. Aliás, deixa eu comentar um exemplo para vocês. Quando eu trato gerenciamento de projetos presencialmente, em algum grupo, algum curso, algum treinamento, enfim, normalmente eu costumo fazer uma dinâmica, né, onde a gente realiza um projeto já na prática, né? Como assim? Eu trago um material para o pessoal e o pessoal vai desenvolver, né? Eu peço normalmente, eu trago material, por exemplo, cartolina, cola, papel, e peço para o pessoal desenvolver uma caixa de sugestões. Eles vão materializar uma caixa de sugestões, né? E eu peço normalmente para que eles façam, antes da realização desse projeto, que eles façam o que primeiro? O planejamento desse projeto, certo? Então, antes da execução, o planejamento. Então, a gente já estamos indo um pouquinho mais para frente até, né? A gente já entende que antes de executar, a gente tem que planejar. Quando eu faço essa dinâmica, quando eu faço essa atividade, eu dou uma pausa, peço para o pessoal fazer o planejamento, aí eu pego
o planejamento dos grupos e troco entre os grupos. Ou seja, o grupo X vai executar o planejamento do grupo Y, o grupo Y vai planejar do grupo W e assim por diante, certo? O que é que vocês imaginam que acontece quando eu faço isso? Quando eu troco isso? Dá merda. Boa, dá merda. Obrigado pela contribuição, Alex. Por que dá merda, Alex? Porque cada um planeja de um jeito, né? Eu acho que cada um imagina o projeto de um jeito, né? Legal. E na prática acaba dando. Assim, eu acho que o planejamento não é muito bem definido, não leva em consideração todos os aspectos, e quando muda as pessoas, tem de cada um ter um olhar diferente daquele planejamento, concorda? Concordo. O que Mais mais? ou menos. Acho que é complicado você executar o planejamento de uma outra equipe que você não fez parte, né? Exato, exato. Sabe o que mais acontece quando eu faço essa dinâmica? É o mais comum. A maioria dos planejamentos, pessoal, eu dou um papel na mão para a pessoa fazer o planejamento. O resultado do planejamento é um plano, é um documento que se chama plano, correto? O mais comum que acontece, a hora que eu troco, os grupos recebem folhas em branco. Os grupos recebem folhas em branco. O que isso significa? Significa que nós, né, principalmente nós brasileiros, somos ótimos fazedores, porém nem tão bons planejadores, certo? Então já estou antecipando também uma coisa que nós vamos comentar mais lá para frente. Planejamento é o momento mais importante no projeto. Nossa, professor, mas você está falando que planejamento é mais importante que execução? Claro, se você não executar o projeto, não existe, certo? Mas a partir do momento que o projeto existe, se você não planeja, você não sabe se você atingiu ou não o objetivo, certo? Então, quando a gente pensa em gerenciar um projeto, gerenciar, em administrar, por que a gente administra? Porque os recursos são escassos, né? Se fosse tudo abundante, toca o projeto e boa, ok? Mas quando os recursos são escassos, a gente precisa administrar tempo, dinheiro, material, pessoas, tudo isso é escasso. Então, o que acontece? Nós precisamos, dentro das boas práticas de gerenciamento de projetos, entregar o máximo possível com o mínimo de esforço, certo? Então, o planejamento é o mais importante para que a gente consiga identificar desvios entre aquilo que a gente queria fazer, onde a gente queria chegar, e o que aconteceu de fato, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, percebam o seguinte, quando a gente fala de um projeto, a gente já entende que um projeto é um trabalho, concorda comigo? Perfeito. Tá? Então, quando a gente está falando que um projeto é um trabalho não é um esforço, é um esforço, é um trabalho. Né? Então, já tem a primeira parte do conceito. Então, um projeto é um esforço, ok? E nós vimos também na nossa unidade de aprendizado que é um esforço e que ele tem um lapso temporal. Olha só, ele tem um lapso temporal, que já nos dá um outro conceito. Então, se ele tem um lapso temporal, ele começa e acaba. Certo? Ele começa e acaba. Então, podemos dizer que um projeto é um esforço temporário. Eu estou decompondo agora o conceito do que eu mostro para vocês. Um projeto é um esforço temporário e que ele tem sua própria razão de existir. Tá? Então, é um esforço temporário com objetivo único e específico. Tem o objetivo dele. Por exemplo, eu vou fazer uma festa de casamento lá no Paiol, certo? É um projeto? Posso entender que é um projeto? Sim, porque você vai ter todo o planejamento de como que isso vai ser realizado, você vai ter o início, né, desse jantar, dessa comemoração, ok? Você vai executar tudo e a hora que todo mundo for embora, encerrou-se o projeto. Aquele projeto terminou, ok? Qual era o objetivo? O objetivo era, talvez nesse exemplo, né, comemorar, né, não sei se dá para comemorar isso, mas comemorar o casamento de alguém. Okay? Então, o objetivo foi atingido? Atendeu às especificações determinadas? Sim, ok. Atendeu o que estava no planejamento. Então, posso dizer que, a grosso modo, que o projeto foi um sucesso. Certo? Então, é um projeto. É um esforço, é um trabalho temporário, que tem um objetivo único e específico.
certo? E que vai gerar um resultado único e específico. Cara, e se você faz o planejamento, né, de uma festa de casamento, lá no Paiol, com o Alex, ok? E o resultado desse projeto é uma bicicleta, totalmente diferente daquilo que estava sendo planejado, certo? Então, o projeto, ele perdeu... O projeto perdeu sua razão. Então, é importante que a gente ressalte que o projeto ele é um esforço temporário, com um objetivo único e específico, que gera um resultado único e específico. Esse é o conceito de projeto que é trazido pelo PMBOK, certo? Que está lá também na unidade de aprendizado de vocês. Ok? Tranquilo esse conceito? Ok. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Mas alguém tem algum comentário? Não. Tranquilo. Tranquilo? Qualquer momento que vocês queiram perguntar, colocar uma dúvida, quiser que eu fale de novo, é só falar que a gente está aqui para isso. Beleza? Ok. Então vamos lá. Partindo desse pressuposto, né, nós sabemos que o projeto, então, ele é um esforço temporário com objetivo único e específico que gera um resultado único e específico. Esse é o conceito trazido pelo PMI. Né? PMI é o Instituto Internacional de Gerenciamento de Projetos, né? Project Management Institute, ok? Nós vamos ter falando um pouco mais disso lá para frente, mas é uma entidade, né? É uma organização que trata as boas práticas em gerenciamento de projetos, tá? E essas boas práticas são trabalhadas, são debatidas, né, entre especialistas da área e são difundidas mundialmente. Hoje, o PMBOK é considerado, né, o grande... são as práticas mais aceitas mundialmente em gerenciamento de projetos. Existem outras, como o PRICE2, né, que é muito difundido na Europa, mas considerando mundialmente ele não é tão difundido assim. Então, quando nós estamos falando, falando ainda em fundamentos de gerenciamento de projetos, então falei desse cara, né? PMI é o instituto que trata as boas práticas. E essas boas práticas, elas são publicadas, né, através de um manual, que vocês já viram na unidade de aprendizado lá, que é o PMBOK, PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Né? O que significa esse palavrão? Significa que é o guia de conhecimento em gerenciamento de projetos. Certo? Então, é um manual que esse instituto, né, publica e revisa de tempos em tempos sobre as melhores práticas, as práticas mais aceitas mundialmente em gerenciamento de projetos. Qual que é a grande questão? Por que eu estou falando disso? Né? Por exemplo, nós vamos realizar um projeto, certo? Eu vou fazer o projeto da mudança da minha casa. Eu estou morando num apartamento, mas esse apartamento ele é muito pequeno. Né? E o PMBOK, nós vamos falar um pouquinho ainda hoje sobre isso, ele traz 10 áreas de conhecimento e gerenciamento de projetos. Né? Vou pegar uma delas aqui, por exemplo, comunicações. Eu vou mudar de apartamento, né? É importante que eu me comunique com as pessoas. Porra, você vai ter que ver o outro apartamento que você vai mudar. Você vai ter que contratar um frete. Você talvez tenha que, sei lá, pedir uma autorização lá no administrador do condomínio para que você possa realizar a mudança. Né? Você tem que, enfim, organizar isso com a sua família, não sei. Claro, você vai precisar se comunicar. Isso vai acontecer. Mas será que eu preciso, né, pensando como um gerente de projetos, fazer todo um planejamento sobre como serão essas comunicações, que em tal data eu vou fazer uma reunião com o pessoal do condomínio, que eu preciso mandar relatório de reporte, que eu preciso, sabe, revisar o plano de comunicações, estabelecer os canais formais. Vocês acham que a gente precisa disso tudo? O que vocês pensam? Não, porque
Eu acho que você vai acabar delegando funções, né? Exatamente. É que tem que pensar o seguinte, principalmente nesse mundo hoje, né, que a gente vive. Hoje é uma coisa muito volátil. Você pensa em soltar um determinado produto ou serviço no mercado, já vem eu vou falar moleque por causa da minha idade, mas vem um moleque aí de 20 anos, né, com uma mochila nas costas, cabelo despenteado, ele senta lá com o computador, ele faz isso em 1/3 do tempo que você está pensando em fazer e fica rico muito antes, certo? As coisas acontecem muito rápido, né? Então, por que é muito legal essa abordagem do PMBOK? Existem as boas práticas. As boas práticas você segue, se necessário, certo? Então, quando a gente for gerenciar um projeto, eu estou falando de prática para vocês, tá? Ok. Quando a gente for gerenciar um projeto, a gente pode, olha só que louco, a gente pode simplesmente escolher negligenciar alguma dessas áreas. Pode sim, certo? Mas o que é importante? Que a gente faça isso deliberadamente. Como assim? Que a gente saiba que a gente está deixando de gerenciar, certo? Porque a gente sabe que não é tão relevante. Porque a gente sabe que não é tão relevante. O PMBOK permite isso, tá? Que você, por exemplo, são 10 áreas de conhecimento e gerenciamento de projetos. Se você vai fazer um projeto de uma construção de uma casa, por exemplo, e você quer só ver o escopo, o tempo e o custo, você pode? Você pode. Você não precisa gerenciar, dentro de todas as boas práticas preconizadas pelo PMBOK, as 10 áreas de conhecimento, certo? Enquanto gerente de projetos, é importante que você saiba aquilo que pode e aquilo que não pode simplesmente negligenciar. E como que a gente sabe sobre isso? Como eu falei para vocês, o gerente de projetos, ele tem uma caixa de ferramentas, né? Com esse monte de conhecimento, esse monte de habilidade que ele desenvolve em gestão. Okay? Mas nós podemos tratar gestão na área de TI, de engenharia civil, de lançamento de produto, de serviço, de uma série de coisas. Né? Quanto mais conhecimento específico da área o gerente de projetos possui, por exemplo, se eu sou da área de TI e estou desenvolvendo, sei lá, um software, um aplicativo, alguma coisa, quanto mais conhecimento desta área eu tiver, melhor para mim, certo? Mas o gerente de projetos, ele não pode abrir mão, né, 100% das boas práticas de gerenciamento de projetos, ok? Só um parênteses aqui, principalmente para quem é da área de tecnologia da informação. Hoje a gente tem várias metodologias que a gente chama de agiles, né? Alguém já ouviu falar de Scrum? Não. Qual? Scrum, escreve Scrum, S-C-R-U-M. Não é estranha essa palavra, não. Tá, depois eu posso passar algum material desse para vocês também. Foge um pouco do PMBOK, tá? Mas, por exemplo, é uma área, é uma metodologia considerada ágil, né? Que permite com que haja um grau de aprendizado enquanto se planeja e executa. Então, não existe só uma forma, só uma abordagem da gente gerenciar projetos. Tá? Existem outras metodologias ágeis. Né? Por exemplo, quando nós estamos criando um novo empreendimento, né? A gente normalmente elabora, né, hoje em dia, o que a gente chama de BMG Canvas, Business Model Generation, não sei se vocês já ouviram falar também. Mas o que é isso? É o mapeamento de um negócio, né, numa única folha de papel, onde a gente entende quem é o nosso segmento de cliente, nossa proposta de valor, relacionamento com o cliente, enfim, uma série de coisas, certo? Quando eu faço isso numa única folha de papel, num quadro, com post-it, colando post-it, eu estou, né, gerenciando, de certa forma, um projeto empreendedor. Eu estou modelando um negócio, faz. Mas, necessariamente, eu preciso dos conhecimentos, por exemplo, de orçamento, para eu entender quantas horas de trabalho de um determinado profissional de tecnologia da informação, sei lá, um programador front-end, um programador back-end, quantas horas eu vou precisar desse cara, se ele é um cara considerado sênior, se ele é apenas um estagiário, quanto que isso vai custar e que eu consiga estimar o custo dessas atividades, né, e determinar um orçamento. Então, quando a gente pensa hoje em gerenciamento de projetos, né, eu particularmente gosto de pensar que as formas, os modelos PMBOK, gerenciamento de projetos ágeis,
Business Model Generation, enfim, mas essas ferramentas todas, né, elas são complementares, tá? Elas são complementares. O que eu vejo que é muito importante, que eu, pelo menos, considero como fundamental, temos que conhecer, ok? O PMBOK, o gerenciamento de projetos baseado pelo PMBOK. Porque não é à toa que é... Tá travado aí, cara. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Eu tô ouvindo normal. Tranquilo. Não? Tá. Não é à toa que o PMBOK é o mais aceito mundialmente, ok? Porque ele contempla muito mais coisas. Então, fica essa dica, tá? Quando a gente for gerenciar um projeto, conheçam várias formas de gerenciamento de projetos, tá? Conheçam a fundo o gerenciamento através do PMBOK, tenham consciência que você pode ou não gerenciar todas as áreas, certo, de conhecimento. É muito importante que você saiba qual área você não está gerenciando e por quê. Okay? E associe outras formas, principalmente as agiles, né, as metodologias ágeis hoje, né, que a gente vê muito por aí na área de tecnologia da informação. Tá? E uma outra coisa, embora o gerente de projeto seja muito bom, que ele tenha, se ele for da área de tecnologia, que ele tenha conhecimento na área de tecnologia, se ele for de engenharia, que ele tenha conhecimento na área de engenharia, né, embora ele tenha um conhecimento específico da área, ele nunca vai conseguir tudo. Nunca vai conseguir tudo. O gerente de projetos, normalmente, né, ele precisa de outras pessoas especialistas na área, certo? Então, podem, assim, já entender, podemos já visualizar que o gerente de projeto não trabalha sozinho, tá? Quando vocês virem algumas siglas assim, GP, né, GP é gerente de projetos, tá? Ele não trabalha sozinho, ele precisa de, principalmente até uma das técnicas que o PMBOK preconiza também, da opinião especializada de pessoas da área que sabem mais do que ele. Então o gerente de projetos ele conhece as ferramentas de gestão e principalmente aquilo que ele não sabe responder do ponto de vista técnico, né, ele sabe quem responde e essa pessoa que responde está no time dele e ele consegue conduzir isso. Okay? Uma coisa curiosa. Qual vocês imaginam que seja a habilidade mais importante para um gerente de projetos? Gerenciar pessoas e processos. Gerenciar pessoas e processos. Legal. Mas para que isso aconteça? Comunicação. É a comunicação e o conhecimento, né? Comunicação. A habilidade, é considerado o fator mais crítico de sucesso em gerenciamento de projetos. Tá? A comunicação. Você precisa conseguir se comunicar formalmente e informalmente. Você precisa engajar as pessoas. Tá? Uma outra palavra que eu já tratei na videoaula, mas vamos falar aqui de novo. Pessoas, eu vou tratar agora com um nome diferente, como stakeholders. Já ouviram essa terminologia? Sim. Sim? Beleza? Então, o que é stakeholder, então? Todos os envolvidos no processo, né? Também. O que mais? São as partes interessadas, né? São as partes... E você está lendo a apostila aí, né? Não nada. Brincadeira. São as partes interessadas. Então, vou explicar isso rapidinho para vocês aqui. Beleza. Pega no inglês, né? Stakeholder, é o detentor, stake é aposta, né? Quando a gente está, por exemplo, jogando poker. Você tem um stake, você tem uma aposta. Quando você tem uma aposta, você tem um interesse. Então, na tradução seria o detentor de aposta ou parte interessada. Fica melhor como parte interessada. Por que eu falei que não é só as pessoas envolvidas? Né? Vamos pegar um exemplo que fui numa palestra que esse cara, o Ricardo Vargas, falou e eu trago até hoje, já faz um certo tempo. O Templo de Salomão foi feito em São Paulo, independente de religião de qualquer pessoa, mas é um templo, né, da Igreja Universal, se não me engano. Foi feito em São Paulo e houve, né, uma mudança em algumas ruas na mão de trânsito. Okay? Na mão de trânsito. Então você imagina, em São Paulo, mudar a mão de trânsito, e ali tem alguns vizinhos que são bem antigos, onde foi feito ali o templo. E tem, assim, muita gente, alguns vizinhos, que, embora eles não estejam envolvidos, né,
na construção, na entrega dessa edificação, desse templo, eles de alguma forma, mesmo que minimamente, foram afetados. Concorda comigo? De alguma forma, muito pouco, foi afetado. Aí, assim, eu preciso gerenciar de perto essas pessoas? A resposta, a palavra que responde tudo. Depende. Tá? Então, nós temos, quando nós estamos falando de projetos, nós temos os stakeholders, que são as partes que possuem algum tipo de aposta, que possuem algum tipo de interesse no projeto. Eu preciso cuidar de todo mundo? Não necessariamente. Não necessariamente. Como bom gerente de projeto que a gente já é, né, a gente fala assim, legal, eu não vou cuidar de tal pessoa, de tal stakeholder do projeto, mas eu estou fazendo isso de propósito. Eu sei por quê. Porque ela tem pouca influência e tem pouco poder no projeto. Certo? Tranquilo? Então, stakeholder é uma parte interessada. Certo? As partes interessadas a gente gerencia. As partes interessadas que têm maior poder e maior influência, a gente gerencia bem de perto. Aquelas que nem tanto, a gente pode simplesmente negligenciar. Ou aquelas que estão ali intermediárias, talvez um mestre de obras, né? Você pode manter ele informado de algumas partes, de algumas entregas do projeto, certo? Então a gente consegue priorizar. Tem ferramenta para isso que o PMBOK trata, tá? Que é a matriz de priorização de requisitos dos stakeholders. Mas isso a gente vai ver mais lá para frente. Mas a gente sabe que o projeto, então, voltando, né? Ele vai envolver pessoas, né? E ele vai envolver processos também, certo? Ele vai envolver pessoas, vai envolver processos. O gerente de projeto, a habilidade mais importante é, sem dúvida, a comunicação, porque ele precisa ter o engajamento de todo mundo. Por exemplo, né? Que nem eu falei para vocês, faça um planejamento lá naquela dinâmica, coloca no papel, isso é comunicação, certo? Isso é comunicação. Por que é que nessa dinâmica que eu faço, o projeto não saiu? Porque a pessoa simplesmente não se comunicou. Ela estava simplesmente pensando como deveria fazer e já foi, né, a gente chama de fazejamento. Ela já começou a fazer, já começou a executar, pulando a parte mais importante, que é o planejamento. Beleza? Tá muito rápido, tá tranquilo? Vocês querem falar alguma coisa? Não, suave. Suave, Tá danado? beleza. Tá beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, deixa eu pegar um outro ponto aqui. Então, a gente já sabe o que é um projeto, a gente já sabe que nós temos o planejamento no projeto, que ele é a parte mais importante. Então, vamos voltar num outro conceito. O projeto, né, ele tem um lapso temporal. Então, ele vai ter um começo, ele vai ter um meio e vai ter um fim, certo? E aí nós temos as fases desse projeto, que a gente chama, a gente não, né? A gente chama por conta do PMBOK, mas o PMBOK trata como o ciclo de vida do projeto. Então, o projeto ele começa pela sua fase de iniciação, onde é reconhecida a necessidade de fazer o projeto, né? E há toda a comunicação inicial sobre essa necessidade de se realizar o projeto. É escolhido o gerente de projetos e depois a gente parte um outro momento, que é da preparação, da organização, certo? Do projeto. Preparação e organização. Nós estamos falando do planejamento, na verdade. Ok? Então, iniciação, planejamento. Legal, planejei. Planejei, o que eu tenho que fazer agora? Botar a mão na massa. Eu preciso executar. Então, eu inicio o projeto, eu planejo o meu projeto e eu começo a executar o meu projeto. Ora, para que faça sentido eu ter um planejamento do meu projeto, o que eu preciso fazer enquanto eu estou executando? Eu preciso controlar, certo? Inicio, planejo, executo e para e passo, né? Ao mesmo tempo que eu vou executando, eu preciso controlar as entregas. Para quê? Para saber se está saindo de acordo com aquilo que eu planejei, certo? Então, ó, iniciação, planejamento, execução e controle que acontece ao mesmo tempo, e depois o encerramento. O projeto acaba, o projeto tem vida própria, certo? Essas são as fases de qualquer projeto. Planejamento, desculpa, iniciação,
planejamento, execução e controle, e depois o encerramento. O que é o encerramento? O encerramento, na verdade, é quando eu entrego aquilo que eu me propus a fazer no planejamento. Né? Entrego. A gente chama isso de aceite. Por exemplo, eu desenvolvi um software ou desenvolvi uma casa, por exemplo. Vamos pensar na construção de uma casa. Né? Na construção dessa casa, eu determinei que seria uma casa térrea, 3 quartos, porcelanato, área gourmet, churrasqueira e tal. Legal. O dono da casa veio e falou assim, a casa está aqui pronta. Vem cá, vamos lá olhar para ver se está tudo assim, né? Aí o cliente, né, o dono da casa, ele vai olhar e fala assim, legal, construtor, obrigado, a casa está exatamente do jeito que eu queria, de primeira, assim, né, como se isso existisse. Mas assim, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um aceite, significa que a obra acabou, certo? Esse aceite, essa fase de aceite, ele está lá no encerramento. E que depois disso, né, o projeto ele termina, tá? Vocês vão ver nas próximas unidades de aprendizado isso com uma riqueza maior de detalhes. Mas nessa fase de encerramento tem um negócio bacana que principalmente acontece aqui no Brasil, a gente não vê muito, cara, não vê, mesmo em empresa grande. Mas isso é muito comum nos Estados Unidos. Eles fazem, né, as lições aprendidas. O que isso quer dizer? Uma outra coisa para falar para vocês. Em empresas grandes, existem o que a gente chama de escritório de projetos, dentro da empresa. Tá? É o pessoal que vai só cuidar dessa parte de gestão de projetos. Todos os projetos que a empresa tem um pessoal só para cuidar disso. Eles chamam de PMO, né? É o escritório de gerenciamento de projetos, Project Management Office. Essa galera que trabalha nessa parte, né, de gerenciar os projetos dentro da organização, eles fazem um documento que a gente chama lições aprendidas. Por quê? Quando outros projetos similares, né, surgirem, eles já têm colecionado um monte de coisa que deu certo, um monte de coisa que deu errado. Quer dizer, aquilo que a gente aprendeu está socializado com a empresa, para o escritório de projetos. Não fica só para a pessoa que está lá dentro. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque o conhecimento ele deve ser democratizado dentro da empresa. Deve ser de domínio da empresa. Então, é uma coisa bem legal que acontece. No Brasil, o que acontece? Acabou a obra, o que nós vamos fazer? Churrasco. É assim que funciona. Não está no PMBOK isso. Mas, normalmente, no Brasil, o que acontece? Acabou o projeto, nós vamos lá, vamos fazer um churrasco. Tá? É uma coisa muito importante para levarem para a vida de vocês enquanto gerentes de projetos. Tenham esse hábito na equipe que vocês estiverem trabalhando, né, principalmente se vocês estiverem no papel de liderança, coloca alguém para fazer isso, para começar a coletar essas lições aprendidas e fazer a reunião de encerramento. Tá? Isso é importante, porque existem outros projetos. Olha só como essas coisas se conectam, né? Eu estou falando assim, existem outros projetos. Eu posso ter um outro projeto muito, muito parecido. Pode ser até igual. Okay? Pode acontecer? Pode. Tá? Mas ele tem objetivo próprio, ele entrega resultado próprio. Então, um projeto, quando termina, ele termina mesmo. Tá? Acho que foi não sei se foi o Danilo ou o Weber que falou comigo sobre o MS Project, né? Isso mesmo. O MS Project é uma ferramenta da Microsoft para a gente gerenciar cronograma. Né? Crono de tempo, né? Então ele gera um gráfico sobre o tempo. Então a gente precisa identificar quais são as atividades, estimar as atividades, organizar em sequência lógica e depois determinar um cronograma. O que significa isso? Quando a gente faz bem feitinho, né? Você pode fazer, o MS Project aceita tudo. Você faz tudo amarradinho, colocando o controle e tal. A gente tem o que a gente chama de milestones, ou marcos principais. São momentos importantes no projeto. Né? Por exemplo, vamos voltar lá na festa de casamento, lá agora vai ser no Doce Pastel, não vai ser mais no Paiol. Até porque eu tô aqui. Você viu que os botecos o professor conhece, né? Os botecos o professor conhece. Vamos voltar nessa parte. Por exemplo, se você vai fazer um evento como esse e você precisa, né, uma entrega importante, você contratar a banda, certo? A gente pode pegar nessa linha do tempo e colocar um marco, por exemplo.
até tal data, até o dia 30/6/2019, a banda precisa estar contratada com um contrato assinado. A gente chama isso de milestone, certo? São marcos considerados importantes. E quando a gente está gerenciando o tempo, qual que vai ser o último marco do nosso projeto? Vai ser o aceite final total, ou seja, o projeto acabou, certo? Então a gente tem essas entregas. Mas vocês verão isso em gerenciamento de cronograma mais para frente, né, durante o curso de vocês, ok? Gerenciamento de cronograma é muito interessante, ele é considerado um termômetro. Normalmente, né, é onde estouram os problemas. Vocês lembram, né, dos estádios da Copa, né? Ficou pronto tudo no prazo, certinho, bonitinho. Opa, Né? Então, assim, prazo é uma coisa muito evidente quando a gente fala em gerenciar um projeto. Normalmente é ali que a coisa começa a feder, é ali que a gente começa a perceber que tem coisa errada, tá? No prazo e no custo. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso daqui a pouco. Então, ó, sabemos que o que é um projeto, é um esforço temporário com objetivo único específico, que gera um resultado único específico. Falei um pouquinho sobre PMI, um pouquinho sobre PMBOK. A competência importante de gerenciamento de projetos, a comunicação, certo? Planejamento é o momento mais importante do que a execução quando pensamos em gerenciar. Se só vai fazer sem gerenciar, tudo bem. Mas se você está falando em gerenciar alguma coisa, é o planejamento. É o momento mais importante, certo? Vamos avançar um pouquinho. Então, ó, nós temos a iniciação, o planejamento. Antes de você avançar, deixa eu só fazer Eu queria que você fizesse um paralelo para mim. Eu já consegui perceber algumas diferenças entre um e outro, mas na outra pós que eu fiz de gestão estratégica de marketing, lá 10 anos atrás, a gente aprendeu muito uma ferramenta de gestão que é Balance Scorecard. Você já deve ter ouvido falar disso aí, né? E, inclusive, na época eu trabalhava numa empresa de software, a gente até idealizou um software de auditoria baseado nisso aí, que era muito, assim, era bem semelhante. Então, assim, tratava-se uma demanda como um projeto, definia assim, etapas, responsáveis e um cronograma, tá? Certo. Eu queria que você fizesse um paralelo disso. Eu não sei se eu trabalhei bastante com essa ferramenta, na hora de fazer os exercícios, assim, eu confundo muito isso com o gerenciamento de projetos em si, entendeu? Ó, o negócio é o seguinte, é uma ferramenta, tá? Que pensa em objetivos e metas, né? O BSC, Balance Scorecard. Ele trabalha, na verdade, pensando em indicadores, o BSC, indicadores financeiros, pensando em clientes internos, aprendizado e crescimento, né? Eu não me recordo exatamente todas as áreas, os indicadores que ele aborda. Você consegue, né, dentro dessa filosofia, dentro dessa abordagem do BSC, você consegue usar as ferramentas, né, apontadas pelo PMBOK. Por que, então, que eu preciso... É isso aí mesmo que eu queria chegar. Isso mesmo. Eu vi vendo lá, muita coisa eu vi que são compatíveis, né? Sim. Porque, assim, pensando no BSC numa forma, assim, na aplicação global da empresa, aí ele traria esses indicadores, mas você tem como adequar eles, entendeu? Sim. Para situações do próprio gerenciamento de projeto mesmo, entendeu? Sim. Eu vejo assim, que você utilizaria... Não está errado a minha concepção, né? Não está errado. É um ferramenta que dá para usar, né? Isso. O que eu penso? Quando você estiver implementando, né, um BSC dentro de uma empresa, você pode usar as ferramentas de gerenciamento de projetos para te auxiliar, né, que o BSC funcione e que você consiga acompanhar esses indicadores e gerar os resultados desejados. Tá? É isso que eu falei para vocês. Lembra que eu falei no começo? Scrum, metodologias ágeis, Prince2, PMBOK, são complementares. Se você domina os conhecimentos de gerenciamento de projetos, cara, fica muito mais fácil de você aplicar tudo isso. Fica muito mais fácil, tá? São coisas diferentes, porém complementares. Beleza? Beleza, maravilha. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Beleza. Estão cansados? Nada, louco, cara. Você trabalha durante o dia inteiro.
Ó, então vamos lá. Voltando aqui no que nós estávamos falando, sobre as etapas, né, do projeto. Iniciação, planejamento, execução e controle que acontecem ao mesmo momento e encerramento. Okay? Vamos pensar principalmente no planejamento e execução. Vamos pensar um projeto maior um pouco. Né? Vamos pensar na construção de um veículo. Vou lançar um veículo, né, no mercado, um veículo novo. Okay? Que não existe. E eu estou criando, né, o chassi do veículo, que vai dar toda a sustentação para o veículo. Certo? Planejei como vai ser realizado o chassi desse veículo, certo? Planejei. Só que eu ainda não fiz todo o planejamento, por exemplo, da parte de funilaria do carro, da parte de acabamento, de suspensão, da parte de tecnologia embarcada, de segurança, eu não fiz isso, tá? Porém, eu já fiz o planejamento do meu chassi. Eu posso começar a execução desse chassi? Pode. Posso, exatamente isso. Então, ó, o que é importante? Essas áreas de iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, elas podem se sobrepor. Você planeja partes, tá, das suas entregas e já pode começar a executar essa parte que foi planejada. Nesse exemplo do carro que eu trouxe para vocês, se eu já planejei o chassi, eu posso sim começar a executar talvez o protótipo do chassi do meu veículo, mesmo sem ter começado a planejar toda a parte de funilaria, segurança e tecnologia. Posso? Posso. O que é muito importante? Eu não posso começar a executar o chassi sem concluir o planejamento do chassi. Tá claro isso? Beleza? Sim. Então, assim, Sim. é importante a gente ressaltar isso, porque senão fica aquela coisa assim, eu preciso concluir totalmente o planejamento, depois concluir totalmente a execução, e aí controlar, e só depois fazer isso. Cara, o projeto vai durar a vida inteira, certo? Não é assim que funciona no mercado. A gente vai planejando aquilo que está planejando, a gente vai executando, o pessoal de planejamento vai trabalhando em outra parte, o pessoal de execução vai executando, e assim o projeto, ele faz o quê? Ele encurta. Você consegue entregar isso mais rápido. Ok? Tranquilo? Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando da sobreposição, tá? Desses processos, pensando em gerenciamento de projetos. Beleza? Maravilha. Tá. Mais um detalhe, as áreas de conhecimento e gerenciamento de projetos que eu comentei com vocês, né? São 10 áreas. 10 áreas. Nós temos o gerenciamento do escopo, o gerenciamento do tempo, do custo, qualidade, riscos, recursos, comunicação, aquisições, stakeholders e a integração do projeto como um todo. Eu vou explicar um pouquinho rapidinho o que é cada uma delas, mas aí eu vou falar um pouco mais das que são consideradas mais importantes e eu vou falar para vocês por que mais importantes, tá? Escopo, vocês sabem o que significa? Opa, aham. Tá, significa... Ah, tá. É, O escopo seria o planejamento em si, o começo, meio e fim do projeto, onde você pré-estabelece as metas, pré-estabelece tipo todas as partes envolvidas, pré-estabelece já toda a questão do custo, aí, investimento. o que você está fazendo? Você está gerenciando o projeto como um todo. Perfeito. Tá? Vamos pensar só no escopo. Escopo O que vai ser feito e quem vai fazer, não é? é o que vai ser feito, não é quem ainda. É o que vai ser feito. Tá? É o que vai ser feito. Então, quando a gente fala de escopo, a gente tem o escopo do projeto e a gente tem o escopo do produto do projeto. Vamos pensar o seguinte, eu estou com essa caneta aqui na mão, certo? Isso aqui, concorda? É um produto. Okay? Certo. É um produto que não existia, vai passar a existir, vai para o mercado, depois que eu criar, né, esse produto, através da realização de um projeto. Bacana. Então, quando eu falo que isso aqui é um produto, né, ele tem no botãozinho de apertar, ele tem onde prender aqui na roupa, ele tem a ponta, ele tem a carga, tem a cobertura aqui emborrachada. O que é isso que eu estou falando para vocês? Eu estou falando das características, certo? Do quê? Do produto. Produto final.
O produto final do quê? Do meu projeto, olha só. Certo. Ok? Então, ó, o escopo do produto do projeto. Beleza? Se o meu projeto é fazer uma caneta, como será essa caneta? Estou falando do escopo do produto do meu projeto. Certo? Esse escopo do produto do projeto, ele está contido no escopo do projeto como um todo. Tá? Porque como assim escopo de um projeto como um todo? Para eu ter a caneta, eu preciso contratar o pessoal de engenharia, eu preciso comprar os materiais necessários, eu preciso gerenciar essas pessoas, eu preciso determinar as comunicações, padrão de qualidade, eu preciso fazer um monte de coisa. Não só a caneta em si. Então, ó, o escopo do projeto, tá? São todos os trabalhos, essa é a palavra-chave. São os trabalhos, okay? Desde a iniciação até o encerramento. O escopo do produto é as características do meu produto, da minha caneta que eu vou entregar no mercado. Tá claro isso? Beleza? Então tá bom. Então nós temos o escopo, nós temos o tempo, agora no PMBOK você está com um cronograma, mas acaba sendo a mesma coisa. Tá? O tempo, basicamente, é determinar o prazo que eu tenho para cada uma das atividades e, consequentemente, o prazo total do meu projeto. Depois, o custo. Quando nós falamos custo, nós estamos falando no orçamento total disponível para realizar um projeto. Tá? Por exemplo, eu tenho 200 mil reais para fazer uma casa. A hora que acabar os 200 mil reais, acabou a obra, eu não consigo mais tocar, certo? Então eu preciso determinar um orçamento, eu preciso estimar quanto que vai custar realizar esse projeto, construir essa casa, né? E levantar esse fundo, levantar esse dinheiro, okay? Gerenciar da melhor forma possível, porque é escasso, certo? Para que eu consiga construir minha casa com esses 200 mil reais aqui, esse fundo que eu tenho. Tranquilo? Então, escopo, o que? Tempo ou cronograma, qual é o prazo que eu tenho? E depois o custo, é qual o orçamento, quanto que vai me custar isso, tá? Depois, qualidade. Qualidade é uma coisa meio delicada, né? Por exemplo, vocês não estão me vendo de pé. Eu tenho 1,66 m de altura. Isso é vergonha. Para minha filha, vocês deram risada, mas para minha filha de 5 anos eu sou grande. Olha só, qualidade tem isso também, né? Por exemplo, quando a gente vai tomar uma cerveja lá no Alex, né? A gente fala, nossa, a cerveja do Alex é gelada. Mas gelada para quem? Tem gente que gosta dela, e eu prefiro trincando, mas talvez não tão gelada. Então, quando a gente fala quente, frio, gelado, quando a gente fala alto, baixo, bom, ruim, isso é subjetivo. Em gerenciamento de projetos, a gente não pode ter isso. Então, a gente precisa quantificar, certo? A gente precisa quantificar os padrões de qualidade. Isso vocês vão verificar também mais para frente, quando estiverem pensando, quando estiverem estudando, né? Gerenciamento da qualidade de projeto. Então, assim, quais são os requisitos de qualidade em que eu falo que, legal, é aceitável? Por exemplo, essa caneta que eu estou mostrando aqui para vocês, um requisito de qualidade é que ela seja azul. Eu consigo quantificar isso? Consigo, está aqui. Certo? Esse azul aqui é o azul que eu quero. Ok? Então, eu percebi que é esse azul. Se eu falasse apenas que eu queria que ela fosse colorida, a gente já não sabe. Tá? Então a gente precisa ser um pouco mais específico, ok? Tá tranquilo, gente? Tá, beleza. Seguindo, os riscos. Quais são os riscos envolvidos em gerenciar um projeto? Tá? Primeiro, o que é um risco? Deixa. É Douglas, Fran. Você não entregar o projeto é um risco, certo? Você não entregar o projeto é um risco. Fala um exemplo aí, Alex, de um risco. Ó, vamos facilitar. Eu estou indo para São Paulo, certo? Peguei meu carro e vou a São Paulo. Quais são os riscos envolvidos? Acidente. Furar o pneu. Não foi feita manutenção preventiva no carro. Não fez Não se manutenção. planejou fazer manutenção preventiva, né? O que mais? Gasolina. Tudo que sai da normalidade, né? Do planejamento. Isso. Ó, comecei gostando da conversa. Tudo que sai do planejamento. Comecei a gostar. Então vocês falaram acidente, furar pneu, manutenção e tal, tudo mais. Tô indo para São Paulo. Peguei meu carro, tô indo para São Paulo. Né?
parei no rodoserve, comi uma coxinha de frango catupiry, tomei meu expresso, fui ao banheiro, certo? A hora que eu tô no banheiro, eu olho para baixo e, para minha surpresa, eu encontro um pacote de dinheiro. Isso é bom ou é ruim? Depende. Não, eu comprei um pacote de dinheiro que eu posso pegar e levar embora. É bom ou ruim? É um risco. Tá, mas é bom ou é ruim? É bom. É ótimo. É ótimo. Hoje em dia é ótimo. É ótimo. Então, olha só para vocês Melhor que perceberem. isso é só trabalhar na Marilã, Gutão. Aí, tá Olha, vendo? rapaz. Não posso reclamar, não. Vou ser bem sincero. Eu tô brincando. Então, ó, vamos analisar o seguinte. Existe o risco de eu encontrar esse dinheiro? Existe. Só que ele é positivo. Quando a gente pensa em risco, a gente só pensa em coisa ruim, não é? Aham. Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa derrubar, tá? Risco não é só desgraça. Não é só tragédia, tá? Risco pode ser bom. Eu estou executando um projeto, pode ser que o projeto fique um pouquinho mais barato. Pode ser que eu consiga entregar um pouco antes do prazo. Se isso for bom para o cliente, certo? Então, nós temos esses riscos que têm a ver com possíveis desvios entre o que foi planejado e o que foi executado. E esses riscos podem ser negativos, como podem ser positivos. Ok. Certo? Pode ser negativos, como pode ser positivos. Então, o risco o conceito de risco, né? É a probabilidade e o impacto. Então, assim, eu tenho um risco que tem uma grande chance de acontecer? Tenho. Se esse risco acontecer, ele vai me dar problema? Não. Então, de repente, você pode não fazer nada. Certo? Agora, você tem um risco considerado assim que vai gerar um grande problema para você, né? Mas esse risco tem uma probabilidade muito pequena de ocorrência, certo? Será que necessariamente eu tenho que gerenciar esse risco? Pode ser que não. Agora, se é um risco que tem uma alta probabilidade, um impacto muito grande, aí, cara, aí você tem que gerenciar isso. Você tem que cuidar disso de perto, tá? Então, quando a gente fala de risco, nós estamos falando de possíveis desvios entre aquilo que foi planejado e que foi executado, seja positivo ou seja negativo, tá bom? Recursos humanos, né, ou recursos, agora está sendo tratado no PMBOK 6, tem a ver com tudo aquilo que a gente precisa gerenciar, principalmente de pessoas, né, dentro do nosso projeto. Pessoas são elas que vão executar tudo aquilo que foi planejado. Inclusive, elas vão planejar também, né? Então, a gente precisa identificar quem são essas... Quando eu falo recursos, em gerenciamento de projetos, se acostumem com isso, tá? Quando a gente fala recursos igual pessoas, tá? Por exemplo, você pega o MS Project, quando está lá assim, alocar recurso, você está alocando uma pessoa. Ok. Você pode até usar alguns artifícios e transformar isso em dinheiro também pode, tá? Mas via de regra, recursos é igual pessoas. Então a gente precisa entender quem são essas pessoas, quais são as habilidades e competências, quais são as entregas que elas conseguem realizar, quanto que essas pessoas vão custar, né? Eu preciso trabalhar no engajamento dessas pessoas. Então tudo isso está ligado com a recursos humanos. Eu preciso capacitar essas pessoas dentro do projeto. Isso custa. Percebem que está tudo amarrado? O que eu vou fazer, quanto tempo vai demorar, quem são as pessoas que eu tenho, que eu preciso treinar, quanto que isso vai custar. Então já pensem no seguinte, estão vendo que é um monte de coisa amarrada, né? Em sala de aula é impossível fazer isso. Mas quando vocês estiverem gerenciando os projetos de vocês, já pode pensar assim, ó, vou levar todo mundo junto, eu vou começar a gerenciar o escopo, vou começar a gerenciar o tempo, vou começar a gerenciar o custo, é tudo ao mesmo tempo, está tudo interligado, certo? Por isso que é difícil fazer esse planejamento, porque a hora que você acha que fechou seu orçamento, surge uma questão de pessoal que você vai precisar capacitar, e isso representa 50 mil reais a mais de orçamento, certo? Então precisa ser revisto, tá? Então quando a gente planeja assim, pensa com todo mundo dando um passo para frente, certo? Em direção ao término do planejamento. Você não faz primeiro o escopo, você não faz primeiro tempo, não faz primeiro custo, não, você vai conduzindo tudo, mesmo que é meio ruim falar isso, mas ao mesmo tempo, teoricamente, tá? Você pensa no escopo, pensa no custo, você tem que pensar em todas as áreas ao mesmo tempo. Legal? Comunicação. Também, como serão feitas as comunicações? As reuniões de quanto em quanto tempo? Qual o conteúdo dessas reuniões? A quem eu devo comunicar? O que vai ser comunicado? Quais são os canais que serão utilizados?
se vai ter, eu vou ter algumas empresas que trabalham, né, empresas maiores que trabalham com projetos, tem e-mail, ou tem sites somente desse projeto. Então, assim, como que serão as comunicações, qual que é a importância dela, qual que é o tipo de reunião que vai ser desenvolvida, né, com as pessoas que estão dentro e talvez fora do projeto também, que são os stakeholders. Stakeholder é todo mundo, pode ser quem está dentro, ou pode ser o tiozinho lá, que é vizinho do Templo de Salomão, não esqueçam disso, tá bom? As aquisições. Aquisições é meio sugestivo o nome, tudo aquilo que eu preciso comprar, tudo aquilo que eu preciso manter, né? Por exemplo, eu vou numa construção de um prédio, talvez eu precise locar andaimes, né? Não necessariamente comprar, mas eu vou alugar isso vai gerar um contrato, e esses andaimes vão ser utilizados, e depois eu preciso desalocar isso e devolver isso para o cara. Eu preciso gerenciar isso. Talvez eu precise de serviços de terceiros, né? Eu preciso contratar uma outra empresa para trabalhar também no meu projeto, ok? E no final desse projeto, eu desaloco essas pessoas. Então, isso tem a ver com o orçamento, tem a ver com aquilo que eu estou contratando, aquilo que eu estou comprando, tá? E é comum que haja gerentes de aquisições em projetos maiores, tá? Que, assim, basicamente... Uma coisa que pode acontecer também, para exemplificar melhor, você pega uma empresa que tem vários projetos e você tem lá um gerente de compras, né? Muitas vezes é esse cara que assume esse papel de gerenciar as aquisições dentro de um projeto, tá? Então pode ser essa pessoa. Tranquilo? Stakeholders são as partes interessadas que eu já falei para vocês, né? Todo mundo que tem alguma aposta quanto ao projeto, ok? E como que eu vou gerenciar? Primeiro eu preciso identificar, coletar os requisitos, depois eu preciso priorizar, ver quem é mais importante, menos importante, enfim, eu preciso entender quem são todas as pessoas que possuem algum tipo de aposta, que estão esperando algum resultado, ou que são afetadas, né, pelo resultado do projeto, tá? E por fim, mas talvez o mais importante, a integração. Integração não dá para falar teríamos que ficar aqui umas 10 horas para falar sobre integração. Mas basicamente, a integração é fazer com que tudo isso funcione. Todas essas áreas. O que eu falei agora há pouco para vocês, a gente não gerencia primeiro o escopo, o tempo, o custo. A gente gerencia tudo ao mesmo tempo. Não falei isso para vocês? Uhum. Quem é que faz esse negócio de andar tudo ao mesmo tempo no passo certo? A integração. A integração. Via de regra, são pessoas mais experientes em gerenciamento de projetos que vão atuar, né, na integração de todas essas áreas de conhecimento. Tá? É a pessoa que vai ter todos os planos. Plano é a consolidação, né? É o documento de uma etapa de planejamento. Essa pessoa que vai ter os planos e é essa pessoa que vai estar controlando possíveis mudanças nos planos de escopo, de cronograma, de custo, de pessoas, certo? Nada muda se essa pessoa que está trabalhando na integração deu ok, tá? Projetos menores, obviamente, fica com uma única pessoa. Nós temos, assim, como que funciona? Tem que ter uma pessoa para escopo, uma pessoa para tema, uma pessoa para custo? Não, depende do tamanho do projeto. Senão você começa a colocar um monte de gente, né? O PMBOK é flexível. Você começa a colocar um monte de gente, isso vai ficar um absurdo. Você vai gastar muito mais planejando que executando. Torna o projeto inviável, tá? Mas é importante que no momento que haja essa integração entre as áreas de conhecimento, que a pessoa tenha conhecimento e que tenha um conhecimento de todas as áreas do ramo que ela está atuando, seja tecnologia, construção civil, serviço, enfim, que ela tenha conhecimento para conduzir esses trabalhos de uma forma satisfatória. Beleza? Tranquilo? Beleza. Maravilha. Estou judiando muito de vocês? Não, bacana, bacana. Tá de boa? É bacana esse lance de exemplos, porque você começa não só exemplos que você pode falar de certos aspectos, mas a gente começa a lembrar de projetos que a gente passa e pessoas que fizeram isso que você nem imaginava que era um processo de projeto, sabe? Sim. É bacana isso aí. Legal. E assim, lógico, nós estamos trabalhando fundamentos, tá? Fundamentos.
vocês terão conhecimentos específicos disso. Então, o que eu estou falando aqui é tudo muito superficial. Tá? São 47 processos, 55 saídas. Então, assim, é um monte de coisa dentro desse mundo que vocês vão aprender ainda. Né? Aqui é só fundamento que eu estou tratando. Okay? E existem muitas ferramentas, muitas técnicas apontadas pelo PMBOK. Tá? O PMBOK, não sei quanto está custando, deve estar custando uns R$500 hoje, 500, R$600, o PMBOK 6. O meu ainda é o 5, né? Mas a mudança é muito pequena. Comprem, se vocês têm a pretensão de trabalhar mesmo com isso, de desenvolver essas habilidades, compre, porque assim, não é uma leitura que você vai ler uma vez na vida. O meu PMBOK dá dó de ver, tá tudo rabiscado, tudo amassado, tudo, porque eu uso, né? É um livro de consulta constante para quem pensa em gerenciar projetos. Tá? Então, assim, tá debaixo do braço, enquanto você está com ele debaixo do braço, você vai ter ali o conhecimento que você precisa. Tá? Seguindo aqui, então, já estou quase acabando. Pelo menos a revisão que eu estava querendo fazer aqui com vocês dessa primeira parte. Falamos dessas 10 áreas, rapidamente. Né? E eu falei para vocês que nós temos áreas que são consideradas mais importantes. Okay? Entre elas, nós temos o escopo, que é o que eu vou fazer. Pensa o seguinte, você consegue realizar um projeto sem saber o que você vai fazer? Impossível. Esquece. Tá? Eu preciso saber qual o prazo que eu tenho para fazer e quanto que esse negócio vai me custar, pelo menos. Essas três áreas, o que, tempo e quanto vai me custar, via de regra, 99,9% das vezes, a gente precisa gerenciar. A gente precisa entender o que vai fazer, o tempo que a gente tem e quanto que isso vai custar. Certo? Quando que isso pode não acontecer? Quando você vai realizar um projeto que não tem prazo algum. Por exemplo, aí você não precisa gerenciar o tempo. Tá? É uma coisa que você vai fazer e que pouco importa. Ou quando você tem um orçamento ilimitado, né? Vai estar pagando. Beleza, vamos lá e vamos tocar o barco e deixa que ele pague. Então a gente não gerencia isso. Tá? Mas são raros os casos, raros. Na nossa vida real mesmo, né, de gerenciamento de projetos, escopo, tempo e custo é o que a gente vai ter que cuidar. Tá? Essas três áreas, o que, o prazo e o custo, o dinheiro que eu tenho para fazer, a gente dá um nome para ela de restrição tripla. Restrição tripla. Por quê? Tripla, porque são três áreas, obviamente, né? Mas elas possuem entre elas uma relação de concorrência. É o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Vocês vão construir uma casa, né? Uma casa térrea, 3 quartos, área gourmet, enfim. Isso que eu estou falando para vocês são as características, são as especificações do escopo da casa, concorda comigo? Do produto. Certo? Características. Legal. Casa térrea, 3 quartos, área gourmet, bacana. E que vocês terão que fazer em 3 meses, com um orçamento de R$200 mil. Beleza? Aí, acontece que belo dia, toca o telefone da tua casa, tua mulher vai lá, atende o telefone, e ela chega para você. Amor, tem uma notícia para você. Mamãe vem morar com a gente. A sogra vem morar com você, velho. Na tua casa nova. Dá até dó de ver a cara do Alex falando isso. Você passou por isso? Não? Ainda não. Ainda não, boa sorte sua. Então, o que acontece? Ela tá vindo morar comigo, então eu vou ter que repensar o meu projeto, né? A minha casa, que seria uma casa térrea, 3 quartos, área gourmet e tal, tudo mais, não vai ser mais uma casa com 3 quartos. Eu preciso fazer um quarto para ela. Eu preciso fazer um quarto para minha amada só. Né? Você vai fazer lá no fundinho separado? Não vai, senão você vai apanhar da mulher. Né? Você vai fazer um quarto bacana para ela, uma suíte e tal, tudo mais. O escopo do meu projeto mudou? Mudou? Mudou sim, porque tipo assim, o projeto final é a casa, mas você vai ter que
acrescentar algo a mais, né? Então você tem que fazer uma Perfeito. alteração. Uma Perfeito. previsão do planejamento. Exato, é isso aí. Então, meu escopo mudou. O que aconteceu com o meu escopo? Ele aumentou. Né? Sim. O orçamento Eu- é estável, a área gourmet vai rodar. Ah lá, já começamos a entender o Geralmente. negócio. Já começamos a entender o negócio. Aumentou o escopo significa que eu tenho mais entrega. Eu tenho mais coisa para fazer. Vai custar a mesma coisa? Claro que não. Vai ser mais caro. Né? Vai ser no mesmo prazo? Talvez não. Pode ser que você até consegue, mas aí você tem que colocar muito mais gente e isso vai ficar mais caro ainda. Mais caro ainda. Então, a gente chama de relação de concorrência. Então, pensa assim, o escopo, quando ele muda, aumento minhas entregas, ou vai te custar mais caro de um lado, ou vai demorar mais para fazer. Na maioria das vezes, quando aumenta o escopo, os outros dois lados, tempo e custo, aumentam também. Certo? Então a gente precisa gerenciar muito de perto isso. O escopo, quando a gente vai fazer alguma alteração, fatalmente, já vai olhar no teu prazo e vai olhar no teu custo, porque você vai ter alteração ali, certo? Quando isso está bem gerenciado, tem um slide meu falando isso na aula, né? Quando isso está bem gerenciado, tem um triângulo com uma bolinha atrás no meu slide, depois vocês deem uma olhada lá. Teoricamente, esse equilíbrio ele é representado por um triângulo equilátero, ele tem os lados iguais, certo? Se isso está ok, né, tá igualzinho, significa que está equilibrado. Ou seja, a qualidade que eu tenho, que seria um círculo dentro desse triângulo, ela está bem equacionada dentro dessas linhas. Quando o meu triângulo ele muda de posição e meu escopo aumenta e eu não revejo o meu prazo ou não revejo o meu custo, né, essa qualidade ela está em desequilíbrio. Alguma coisa vai dar errado. Pode ter certeza. A área gourmet vai para o espaço. Certo? Quando você mudou isso. O que significa? Significa que quando eu não gerencio de perto o meu escopo, o meu tempo e o meu custo, minha qualidade é comprometida, isso é conceito, é importante. Quando eu não gerencio, né, adequadamente o escopo, o tempo e o custo, a minha qualidade é comprometida e eu tenho mais riscos, né, para gerenciar um projeto. A probabilidade de dar mais coisa errada já é certa, porque eu não estou gerenciando corretamente o escopo, o tempo e o custo. Tá claro? Tá beleza? Beleza. Fácil, né? Tranquilo. Não tem jeito. O bom e barato não vai ser rápido. O bom e rápido vai ser caro, pode ter certeza. Certo? Então, assim, não tem muito o que fazer quando a gente pensa nessa relação de concorrência. Tá? O Guto, existe por exemplo, assim, o que eu vou falar parece ser um jeitinho brasileiro, né? Que o brasileiro adora fazer isso, né? Vamos citar o exemplo da própria casa. Certo. Quando tem alteração no escopo, por exemplo, acrescentando um quarto a mais. Mas se você olhar nesse inteirinho, você olhar o seu projeto novamente como um todo, e você identificar que, por exemplo, o processo F não é mais necessário, e a economia desse processo F você vai conseguir colocar, por exemplo, esse quarto a mais, sem alterar o custo. Existe essa possibilidade em projetos? Existe, e fazendo isso adequadamente, né, você é um excelente gerente de projetos. É isso, é exatamente esse o objetivo. O que acontece? Quando a gente vai definir o escopo do projeto, por exemplo, você vai definir o escopo do projeto de uma casa. Né? Certo. Quem é o principal stakeholder? É tua mulher, ela que manda. Aham. E você, tua família, enfim. Essa mudança no escopo está aprovada por esses stakeholders? Se sim, ok. Se sim, ok. O que significa? Você está mudando, você não está aumentando o nível de entrega, você está substituindo. Certo? Você está readequando o teu orçamento a entregas diferentes. Esse é o papel do gerente de projeto. Então, o que acontece? O cara que está cuidando do gerenciamento desse escopo, ou o gerente de projeto, ou se tiver só um gerente de escopo, ele precisa analisar isso, verificar se os novos requisitos estão de acordo com os interesses dos stakeholders, certo? E verificar se cabe dentro do orçamento. Se tiver ok, é feita uma alteração no escopo do projeto, é aprovado, é submetido, é aprovado, e o projeto segue a vida. Certo?
Perfeito, é exatamente isso. Esse é o objetivo de gerenciar o projeto. Ok. Tranquilo? Satisfez? Maravilha. Beleza? Então, gente, mais um pedacinho aqui, ó. A gente já percebeu, então, que o projeto, voltando, é um esforço temporário com objetivo único específico, que gera um resultado muito específico, né? A gente falou que é importante a comunicação, são 10 áreas de conhecimento, existe um ciclo de vida, né? Existem as áreas mais importantes, que a gente considera como mais importantes, escopo, tempo, custo, o que, é que pode acontecer quando isso está desalinhado, né? E, então, assim, quando a gente realiza um projeto, né, só para fechar aqui esse raciocínio, a gente pode realizar um projeto para desenvolver um produto novo, um serviço, efetuar uma mudança de estrutura, um processo, desenvolver a aquisição do sistema de informação, construir uma casa, desenvolver um aplicativo, realizar um evento, ou até mesmo implementar uma melhoria ou um aprimoramento de um processo, né? Por exemplo, implementar o BSC, que nem o Alex falou, pode ser considerado como um projeto. Na verdade, deve ser considerado como um projeto. Tá? Esse projeto de implementação. Se for tratado assim, ele vai funcionar muito melhor. E dentro do BSC, usar ainda ferramentas, né, de gerenciamento de tempo e tal, que são também abordadas pelo PMBOK. Tá? Então, o que eu gosto de dizer? Por que a gente realiza um projeto? O que acontece quando a gente realiza um projeto? Pensa num projeto de uma ponte, né, que liga duas cidades. A travessia, antes dessa ponte, era feita de jangada e demorava 4 horas para ser feita. Com a ponte, a travessia é feita em 20 minutos. Certo? Então, pense no seguinte, o projeto faz o quê? O projeto ele muda uma realidade. É isso que ele faz. Existia uma realidade antes da ponte, que é esse exemplo que eu estou usando, e existe uma nova realidade agora depois da ponte. Então, um projeto, na verdade, ele vem para mudar uma realidade, mesmo que minimamente. Tá? Não, mas um projeto é muito pequeno. Tá? Ele vai mudar a realidade de alguém. Okay? Quando essa mudança de realidade for concluída, significa que o projeto acabou. Tá? Então, o projeto existe para mudar, falando bonito agora, o status quo, para mudar como as coisas são, levando para um novo momento, para um novo entendimento, para um novo status. Beleza? Tranquilo? Ok. Legal. Terminando aqui, então, basicamente, falei de um monte de coisa aqui. Quando o projeto dá certo ou dá errado, de quem que é a culpa? É a responsabilidade? Quando dá errado, o gerente do Gerente de projeto. projeto. Gerente de projeto, é isso. Ele é o cara responsável por fazer dar certo ou fazer dar errado. De repente tem uma equipe grande e tal, tudo mais. Esse é o cara que vai ser responsável ou responsabilizável, né, pelo sucesso ou não de um projeto, seja ele qual for. Gerente de projeto é que tem toda a responsabilidade de realizar o projeto e finalizar as entregas desse projeto. Beleza? Ok. Pessoal, com isso eu passei todo aquele primeiro conteúdo que eu tinha preparado para vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão, alguma reclamação, o que vocês quiserem falar, nós estamos aqui para ouvir. Não, duas coisas. Lá na Marilã nós utilizamos muito a questão do status report, até para ter essa comunicação. Que a gente coloca as pessoas envolvidas, estabelece metas, tipo assim, ó, tal tarefa tem que ser entregue em tal dia por tal pessoa, aquelas questões todas. O status report tem uma visão positiva na questão de gerenciamento de projetos? Sim, tem. Assim, eu não acho que ele satisfaz tudo, certo? Por exemplo, tem gente que entende que hoje, acredito que não mais, mas que gerenciar projeto era gerenciar cronograma. Era pegar o MS Project, mas que o Project você consegue colocar o valor das coisas, já te dá um orçamento. Beleza, mas não é só isso. Não é só isso. Quando a gente pensa em gerenciar projeto, a gente precisa pensar estrategicamente, né? Eu acho que nas grandes entregas, no grande propósito, né? Alinhar a estratégia que a gente vai usar com o propósito que a organização quer atingir. Então, assim, posso usar esse tipo de ferramenta? Pode.
Não existe, assim, um certo e um errado. Existe aquilo que é recomendado, né? Existe aquilo que é recomendado. Então, por isso que o PMBOK é considerado uma boa prática e por isso que ele é tão bem aceito no mundo todo. Entendi. Beleza? Ô, Guto, agora só uma dúvida, assim, sobre, digamos assim, a formação do curso. Eu tenho lido algo a respeito de projetos e tal. O mercado de trabalho, digamos assim, ele absorve isso como? Esse título de especialista que nós vamos obter aí e tal, é necessária a certificação do PMI para exercer? Cara, ó, não é necessário, é recomendável. Se você pensa em seguir estritamente como gerente de projetos, né? Por exemplo, você pode ter a formação em gerenciamento de projetos, como eu, né? Ter a formação em marketing e trabalhar como gerente de produto, certo? Pode, pode. Eu não sou PMP, eu não sou certificado pelo PMI, tá? E eu faço consultoria trabalhando com gerenciamento de projetos. Posso? Pode. Se você for PMP, vai ajudar muito, né? Mas não Principalmente. tem uma restrição, né? Não existe uma restrição. Não tem, por exemplo, como um contador que tem que ter o CRC. Não existe uma restrição. E é uma prova considerada complicada de se passar, né? Que eu acabei não indo mesmo, porque eu comecei a entrar mais nessa área acadêmica agora. Se você for para grandes centros, né? Hoje, quando a gente fala de gerenciamento de projetos no Brasil, a gente está falando de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, né? É onde estão os maiores salários, inclusive, para gerente de projetos. Hoje, um gerente de projeto, salário médio nessas grandes capitais é 25 pau, 25 mil. É absorvido? É. Né? No interior de São Paulo, né? Ganhar isso como gerente de projeto talvez não seja tão comum. Tá? Então são empresas maiores, com mais conhecimentos, com outras ferramentas. É um diferencial, sim, ter a certificação PME. É um diferencial. Se for para um processo seletivo, o cara ele vai dar preferência para você. Tá? Ele vai dar preferência para você se você for PMP. O que mais, Não, gente? beleza, mas era só para saber isso mesmo. Então não tem uma restrição, né? Não tem. Não tem, e é uma área que remunera bem, viu? É uma área que remunera bem. O que mais, gente? Por mim, fechou, Gutão. Fechou também. Tranquilo? Guilherme, tá por aí? Corrigiu o desafio 3, professor? Lá? Eu acredito que eu corrigi todos. Eu nem fiz ainda. Tá. Eu acredito que eu corrigi todos, mas eu dou mais uma olhadinha lá. Se eu não tiver corrigido, eu faço isso, eu providencio para vocês. Legal. Beleza? Então, no horário, né? 9h30, estamos terminando aqui a nossa primeira live. No sábado, né? Ninguém vai sair para fazer nada no sábado, então a gente vai fazer mais uma live. Beleza? Você sabe que horas mais ou menos? De manhã ou à tarde? Você tem uma ideia? À noite, cara. À noite. Eu dou aula o dia todo, só à noite que eu consigo fazer. Não, relaxa. De boa. Tá bom? Eu preciso de pelo menos um para poder fazer a gravação. Sábado eu não vou poder participar, mas grava aí, Gutão. Grava aí pra nós. Eu preciso ter pelo menos um aluno para fazer a gravação, senão eu não consigo. Não, tranquilo, eu consigo. Qualquer coisa você me manda uma mensagem e eu deixo ligado aqui. Só não vou poder acompanhar. Tranquilo, então. Pessoal, obrigado. Até nosso próximo encontro, então. Valeu. Beleza, Valeu, Guto. Um abraço. Tchau. Até mais.